Primeira turma do Supremo Tribunal Federal livra de condenação ex-secretária de Educação do Tocantins. Ela foi acusada pelo Ministério Público de direcionar uma licitação para a compra direta de livros didáticos a preços superfaturados. Ministério Público Federal apresenta nova denúncia contra o ex-senador Romero Jucá. Os repasses ilícitos para Romero Jucá em 2010 foram de pelo menos R$1 milhão. Na Bahia, a Justiça discute as mudanças no direito do trabalho. Os temas mostram as transformações surgidas a partir do novo Código de Processo Civil e também da reforma trabalhista. Saiba o que fazer caso tenha problemas com seu cartão de crédito no exterior. No caso de roubo ou furto, é fazer um boletim de ocorrência e o cancelamento do cartão. Olá, boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal voltou a julgar inquérito que investiga parlamentares do núcleo do Partido Progressista. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem as informações para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, neste caso envolvendo políticos do Partido Progressista, hoje tivemos apenas na segunda turma o voto do relator do inquérito, o ministro Edson Fachin. Lembrando que os deputados Arthur Lira, Agnaldo Ribeiro, Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República de integrarem uma organização criminosa destinada a desviar recursos da Petrobras. Segundo o Ministério Público Federal, ao longo dos anos, o grupo teria conseguido desviar 390 milhões de reais dos cofres públicos. E olha só, hoje na sessão nós tivemos, como disse, apenas o voto do relator. Inicialmente, o ministro Edson Fachin analisou 3 preliminares, que são aí pontos questionados pela defesa que devem ser analisados antes do julgamento em si do inquérito. E apenas um desses pontos foi aceito pelo ministro Edson Fachin, que é o que se tratava sobre que esse crime também teria, que esses recursos desviados também teriam ido para o exterior. O ministro Edson Fachin disse que neste ponto a Procuradoria-Geral da República não conseguiu comprovar a transnacionalidade. Portanto, os acusados não podem ter, se vier a ser condenados, não podem ter a pena aumentada por este fator. Vamos agora ouvir um trecho do voto do ministro Edson Fachin. Como regra geral, as ilicitudes consistiam no seguinte: determinadas pessoas eram indicadas estrategicamente para altos cargos dos ministérios, secretarias, empresas públicas, autarquias, a fim de, ao atender o interesse de empresários, possibilitar a arrecadação de propina destinada ao partido e seus integrantes, viabilizando assim a manutenção do poder nas mais diversas esferas. Os constantes contatos dos denunciados com o então diretor de abastecimento da Petrobras estão evidenciados pelos registros de acesso à sede da aludida Sociedade de Economia Mista. Constato que os elementos de informação colhidos no decorrer da atividade investigativa dão suporte necessário e suficiente à tese acusatória nesse momento processual, de modo a autorizar o recebimento da denúncia e a consequente deflagração da ação penal. E olha só, ainda não há uma data para a segunda turma concluir se aceita ou não a denúncia contra esses 4 políticos. Hoje tivemos o voto do relator, que aceitava então a denúncia contra os parlamentares. E ainda na segunda turma, os ministros decidiram que a desembargadora Ângela Maria Catão não vai responder um processo disciplinar administrativo no Conselho Nacional de Justiça. E olha só, ela foi acusada de vender decisões e também de liberar mercadorias apreendidas pela Receita Federal. Em 2008, a Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu abrir um processo administrativo para analisar então essas acusações. Em seguida, após a análise, decidiram arquivar. Só que esse caso ele também gerou uma ação penal que foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí, diante do arquivamento do TRF1, o Ministério Público Federal pediu que o Conselho Nacional de Justiça então fizesse uma reanálise dessas acusações. Hoje, portanto, os ministros decidiram que não cabe ao CNJ reavaliar este caso. Vamos acompanhar a reportagem.
Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça decidiu investigar o caso. O processo administrativo disciplinar chegou a ser arquivado e depois reaberto. Em 2017, o ministro Gilmar Mendes suspendeu provisoriamente a abertura do PAD. Ele alegou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região já tinha decidido que não havia indícios para seguir com a investigação. Nessa terça-feira, no julgamento definitivo, ele foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Não cabe ao CNJ apreciar livremente a prova produzida pelo tribunal, mas apenas verificar se o julgamento proferido pelo tribunal de origem está ou não de acordo com a lei e com a evidência dos autos, tal como ocorre na revisão criminal. Único a votar pelo seguimento do processo administrativo, o ministro Edson Fachin disse que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha rejeitado a denúncia, nada impedia a investigação da desembargadora no CNJ. Não se trata, por evidente, de aplicação de sanção disciplinar à magistrada. Nada impede que a conclusão da esfera administrativa seja convergente com aquela a que se chegou na instância criminal. Já a primeira turma do Supremo absolveu a ex-secretária de Educação do Estado do Tocantins e atual deputada federal pelo DEM, Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Foi com base na extemporaneidade, ou seja, numa ação fora do tempo, que o advogado César Bettencourt pediu a absolvição da ex-secretária de Educação do Estado do Tocantins, Maria Auxiliadora Seabra Rezende. Ela foi acusada pelo Ministério Público de direcionar uma licitação para a compra direta de livros didáticos a preços superfaturados. O advogado da acusada alegou que a ex-secretária teria agido de acordo com orientação jurídica e negou ter havido sobrepreço na compra pública. Mas o relator da ação penal, ministro Marco Aurélio, entendeu diferente. Primeiro, refutou o argumento de que os fatos já haviam prescritos, porque o crime teria ocorrido em 2004 e a denúncia apresentada em 2014, portanto, menos de 12 anos, e acatou o conjunto de provas e argumentos do Ministério Público. Prejuízo causado aos cofres públicos na área sensível da educação evidencia a gravidade das circunstâncias e consequências do crime. Imponham a pena base em 4 anos e multa em 100 dias, à razão de R$300. Em seguida, foi a vez do revisor, ministro Luiz Fux, presidente da primeira turma, apresentar seu voto. Ele divergiu por entender que as provas apresentadas pelo Ministério Público não comprovam a existência dos crimes alegados. Improcedente a denúncia para absolver a regra contra o artigo 89, por não constituir o fato de infração penal, 3863 do Código de Processo Penal, e quanto ao artigo 312, peculato, por não haver prova da existência do fato delitivo desse conluio. E foi seguido pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Depois, a primeira turma passou a julgar pedido de habeas corpus para as 2 pessoas presas preventivamente em Minas Gerais em 14 de dezembro de 2017. O advogado dos acusados alegou excesso de tempo no cárcere em prisão preventiva. O habeas corpus já havia sido negado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julga o caso. O relator, ministro Marco Aurélio, entendeu pela concessão do habeas corpus, mas os outros 4 ministros da primeira turma rejeitaram o pedido com base na súmula 691 do próprio STF, que impede o julgamento da ação enquanto o processo ainda estiver no STJ. Consultora jurídica da TV Justiça está aqui comigo, ela acompanhou a sessão da primeira turma. Karina, boa noite. Boa noite, William. Logo depois do julgamento da professora Karina, professora Dorinha, como é conhecida parlamentar, os ministros iniciaram o julgamento de vários recursos, né? A maioria interrompidos por pedidos de vista? Vários agravos em reclamação, em recurso extraordinário, em ação civil originária, interrompido por pedidos de vista dos ministros. Mas vamos lá, no primeiro caso foi um agravo regimental, um recurso e uma reclamação da relatoria do ministro Luiz Fux. Nesse agravo, desafiava uma decisão do ministro que manteve o indeferimento da reclamação por entender que ela estaria sendo proposta como se fosse uma ação rescisória, e isso de acordo com a jurisprudência do Supremo. Inclusive, já sumulado, não seria permitido. A defesa alegava que, no processo, teria havido uma certificação, um carimbo de trânsito em julgado, que é quando
já se esgotaram todos os prazos para a propositura de recursos e que essa certificação do trânsito teria sido indevido, equivocado, porque ainda estava pendente um recurso extraordinário de julgamento. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que, pelos dados trazidos no processo, não havia recurso extraordinário a ser julgado, a certificação estava correta, não era cabível a reclamação para tentar derrubar a certificação do trânsito em julgado e, com isso, julgava improcedente o agravo, mas o ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, acabou pedindo vista para melhor analisar essas datas e verificar efetivamente se havia uma certificação indevida. Outros 2 recursos passaram a ser analisados logo em seguida, mas ambos tiveram um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. Em um deles, tratava-se de um agravo contra uma decisão da ministra Rosa Weber, em ação civil originária, em que ela entendia que os argumentos trazidos ali pela defesa não configurariam um conflito federativo a ponto de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar o caso. Tratava-se aqui de uma empresa, a Hemobras, uma empresa pública, prestadora de serviço público em regime de exclusividade e que discute imunidade tributária em relação ao ICMS. A ministra Rosa Weber entendeu que o caso não deveria ser julgado no Supremo. O ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência, entendendo que é caso de imunidade tributária e que sim deve ser julgado no Supremo, mas, como eu disse, interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E no finalzinho do meu acompanhamento, já ao final da sessão da primeira turma, o ministro Marco Aurélio, para não cansar o ministro Luiz Roberto Barroso, assim ele disse, pediu vista de um agravo em recurso extraordinário da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em declarar uma lei do município de Palmas inconstitucional por ter transformado o cargo de analista e técnico judiciário em cargos de procuradores municipais. Para o ministro Alexandre de Moraes, isso fere o princípio do concurso público, mas esse julgamento também foi suspenso, como eu disse, em razão de um pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Você acompanha a sessão plenária de amanhã à tarde? Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário. À noite aqui no Jornal com a gente, então. Exatamente. Até amanhã, Karina. Até. O Ministério Público Federal denunciou o ex-senador Romero Jucá, do MDB, e Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, por envolvimento em esquema de corrupção. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, em 4 contratos e 7 aditivos entre a Galvão Engenharia e a Transpetro, ocorreram pagamentos de propina. Os repasses ilícitos para Romero Jucá em 2010 foram de pelo menos R$1 milhão, de acordo com o MPF. O repasse ilegal correspondia a 5% do valor dos contratos com a Transpetro. Segundo a denúncia, o então presidente da subsidiária da Petrobras, Sérgio Machado, indicado e mantido no cargo por Romero Jucá e integrantes do MDB, tinha a função de arrecadar propina para padrinhos políticos. Em contrapartida ao pagamento de propinas pelas empresas, Sérgio Machado garantia às empreiteiras a continuidade dos contratos. O médium João de Deus vai voltar para a prisão. Acusado de crimes de abusos sexuais, ele teve o pedido de habeas corpus negado pelos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A defesa pedia a concessão da prisão domiciliar para que João de Deus possa ficar em sistema de home care, recebendo cuidados médicos em casa. O relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que o médium teve recente melhora de saúde e pode continuar o tratamento médico na prisão. Além disso, o ministro ressaltou que os pedidos de prisão contra João de Deus por suspeita de abusos sexuais e por posse ilegal de arma de fogo foram devidamente fundamentados. O médium foi preso em dezembro do ano passado. Em março deste ano, a Justiça autorizou que ele fosse transferido para um hospital de Goiânia para tratar um aneurisma no abdômen. Agora, novamente baseada nas condições de saúde do réu, a defesa recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que negou o pedido de prisão domiciliar. E a seguir, vamos falar da modernização do direito do trabalho. Os temas mostram as transformações surgidas a partir do novo Código de Processo Civil e também da reforma trabalhista.
Na Bahia, integrantes do Poder Judiciário discutiram as transformações no direito do trabalho. Magistrados do TRT da Bahia e de outros regionais, assim como ministros do Tribunal Superior do Trabalho, estiveram presentes no simpósio Novo Processo do Trabalho, realizado no auditório da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Os temas mostram as transformações surgidas a partir do novo Código de Processo Civil e também da reforma trabalhista. Entre eles estão o processo de conhecimento e execução no direito do trabalho, jurisprudência, recursos, entre outros. O evento foi promovido pela Escola Judicial da 5ª Região, com parceria da ENAMAT, Escola Nacional dos Magistrados do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e teve o apoio da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, ABAT. O Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar informações sobre as novas regras para a utilização de patinetes elétricos. Entre elas, a obrigatoriedade do uso de capacete e a proibição de circulação nas calçadas. As multas em caso de descumprimento podem variar entre R$100 e R$20 mil. A Justiça Federal do Rio de Janeiro condenou um chinês dono de uma pastelaria em Niterói a 3 anos e 6 meses de prisão por manter em condições análogas de escravo 3 pessoas. Em 2015, 3 chineses foram encontrados em condições precárias de habitação e trabalho. O alojamento não tinha janelas, nem condições de higiene, limpeza ou espaço adequado para alimentação. Os fiscais do Ministério do Trabalho também encontraram um recém-nascido no local, filha de 2 chineses resgatados. Entidades de proteção ao crédito devem notificar o consumidor quando importar dados do cadastro de emitentes de cheques sem fundo. A falta de notificação pode gerar processo por danos morais. Há 3 meses, esse homem que prefere não se identificar recebeu uma notificação informando que seria incluído no cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito. Ou seja, foi parar na lista de maus pagadores. Ele conta que emitiu 2 cheques no valor total de R$ 1.300 e não conseguiu pagar. Eu tive problemas porque, como eu trabalho em outra empresa, a empresa não me pagou, o cheque acabou voltando, certo? Então eu teria que receber da outra empresa para poder quitar esse cheque aí. Como eu não tive condições, o cheque voltou. Quando um cheque volta 2 vezes por falta de pagamento, o nome do devedor vai para o Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundo, o CCF, como explica este advogado. É um cadastro interno restrito às instituições financeiras, aos bancos, né? E é utilizado pelas próprias instituições financeiras a fim de avaliar crédito do correntista. O advogado diz ainda que é obrigação das empresas de proteção ao crédito notificar previamente a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, já que, nesse caso, qualquer empresa tem acesso à situação do consumidor. Sempre que houver um registro, uma anotação, um apontamento nos cadastros de restrição ou de proteção ao crédito, o suposto devedor tem que ser previamente notificado, até para que exerça o seu direito de defesa, o seu contraditório, no seguinte sentido: olha, eu não devo, eu já paguei, não sou eu, é uma fraude. Mesmo que esteja previsto em lei, nem sempre o consumidor é informado quando o nome está sujo. Em São Paulo, um homem pediu danos morais depois que, sem prévia notificação, teve o nome escrito em cadastro de inadimplentes mantido pelo Serasa com base em informações extraídas do CCF. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que o CCF tem caráter público e, por isso, a empresa não teria obrigação de comunicar a inclusão. Mas no STJ, a relatora ministra Nancy Andrighi concluiu que o CCF é de consulta restrita e, por isso, não pode ser equiparado aos bancos de dados públicos, como os cartórios de protestos de títulos e de distribuição de processos judiciais. Para a magistrada, o aproveitamento de dados do CCF em outros cadastros deverá ser notificado previamente ao consumidor. Com isso, a terceira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal Paulista para que a apelação seja julgada novamente, observada a orientação sobre o dano moral. No próximo bloco, veja o que fazer caso tenha problemas com o seu cartão de crédito no exterior. O banco, em hipótese nenhuma, pode bloquear o cartão de crédito sem prévio aviso ao consumidor.
Você sabe quais cuidados deve ter ao usar o cartão bancário em viagens pelo exterior? A reportagem de Michele Chiapa tem os detalhes. Confira. As lembranças da viagem à Argentina ainda estão vivas na memória de Décio. Os momentos difíceis que passou fora do Brasil também ficaram marcados. O assessor de imprensa teve o cartão bloqueado no exterior. Um susto que ele não esquece. Mesmo avisando a instituição financeira que eu estaria fazendo uma viagem para o exterior, eu passei o cartão num restaurante e o cartão veio bloquear. Simplesmente a compra não foi feita. Eu tentei um contato rapidamente pelo aplicativo com a instituição financeira, depois tentei um contato com a minha gerente, mas por ser uma sexta-feira não consegui uma resposta rápida, só vi conseguir desbloquear esse cartão na segunda. A atitude de Décio em acionar imediatamente o banco foi essencial para ele resolver o problema com rapidez. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, outra medida importante no caso de roubo ou furto é fazer um boletim de ocorrência e o cancelamento do cartão. Quem vai para o exterior deve se prevenir antes de desembarcar em solo estrangeiro. É importante fazer um seguro cartão, ter o telefone da central de atendimento do banco, ter moeda local e anotar os números dos cartões. Esta advogada explica que se o consumidor não conseguir resolver problemas, como o bloqueio indevido do cartão, pode ser indenizado. O banco, em hipótese nenhuma, pode bloquear o cartão de crédito sem prévio aviso ao consumidor. Então, é direito do consumidor dano moral nesse sentido. Um juiz foi condenado e afastado do cargo por beneficiar uma advogada. O caso foi julgado hoje na sessão do Conselho Nacional de Justiça. O juiz César Dias de França Lins sofreu uma advertência do Tribunal de Justiça do Pará. O motivo: o magistrado foi até o batalhão da PM em Marabá para relaxar a prisão de um militar. Na época, ele era o juiz de plantão. A defesa alegou que a pena já prescreveu. O conselheiro do CNJ, o relator do caso, Luciano Frota, entendeu que houve a prescrição e foi seguido pelos outros conselheiros. A aplicação de uma pena de advertência ao caso, processo procedente, decisão por maioria. O CNJ também julgou o caso de um juiz de Goiás que corre em segredo de justiça. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado por fazer uma audiência em que teria beneficiado uma advogada. Por maioria, os conselheiros determinaram que o Pleno do Tribunal de Goiás conduza o procedimento administrativo disciplinar. O CNJ manteve o afastamento preventivo do juiz até o julgamento e anulou a pena de aposentadoria compulsória. Logo após a sessão, o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Contas da União assinaram 2 termos de cooperação técnica. Um deles tem o objetivo de criar soluções que permitam a continuidade de grandes obras paralisadas por decisões judiciais. O outro prevê ações para aprimorar a fiscalização do sistema prisional e o sistema socioeducativo. É hora de dar aquele giro na rede para saber as últimas notícias do Judiciário. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, fala com o repórter Leandro de Souza, que tem as novidades para a gente. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, William. A gente vai logo destacando aí uma notícia que veio lá do Ministério Público Federal que diz respeito àquele massacre ocorrido no interior de São Paulo, na cidade de Suzano, na escola Raul Brasil, e que resultou na morte de 8 pessoas e deixou outras 11 feridas. Segundo a notícia, o promotor de justiça Rafael Ribeiro Duval ofereceu no dia 30 de maio uma denúncia contra Cristiano Cárdias de Souza, Adeilton Pereira dos Santos, Geraldo de Oliveira Santos e Márcio Germano Masson por participação no massacre ocorrido lá na escola, quando o Luiz Henrique de Castro e um adolescente de 17 anos causaram a morte das 8 pessoas e provocaram aí as 11 pessoas feridas, né? De acordo com a promotoria, todos eles participaram das tratativas. O Cristiano não só negociou diretamente a venda das munições, como esteve presente e negociou a venda das armas. O Geraldo foi o responsável pela negociação da arma de fogo e o Márcio e o Adeilton venderam aos atiradores as munições da pistola de calibre 38. O promotor pediu a decretação da prisão preventiva dos 4 denunciados e frisou que a medida é necessária para garantir a ordem pública, sobretudo quando a sociedade trava uma batalha contra o aumento indiscriminado da violência. Caso a denúncia seja aceita pela Justiça, os 4 envolvidos responderão por tratativa de homicídio e homicídio consumado. Uma outra notícia que a gente destaca aqui também diz respeito àquela nomeação do filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão,
para assessor especial da presidência do Banco do Brasil. Uma ação popular havia sido impetrada alegando que houve nepotismo no processo na nomeação do filho do vice-presidente e também que ele não tinha condições técnicas de assumir a função. Mas, segundo o juiz substituto da 2ª Vara Civil de Brasília, que julgou improcedente o pedido para que fosse decretada a nulidade da nomeação. Ele, ao julgar o mérito da ação, o juiz substituto concluiu que não houve nepotismo, pois o nomeante, o presidente do Banco do Brasil, não tem relação de parentesco com o nomeado, no caso, o filho do vice-presidente. E também não existe relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante, ou seja, o presidente da República é que teria essa autoridade, o presidente Jair Bolsonaro, e não o vice-presidente da República. E também o juiz substituto alegou que, com relação à questão da qualificação do filho do vice-presidente da República, o Antônio Hamilton Rossel Mourão, não existe porque ele fez o concurso público e foi aprovado para cumprir a função. A gente encerra com uma última notícia, dando conta de que o Ministério Público Federal enviou nesta terça-feira um parecer ao Superior Tribunal de Justiça, no qual afirmou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato, já cumpriu o tempo suficiente da pena para progredir para o regime semiaberto, onde teria direito a deixar a prisão durante o dia para trabalhar. A gente destaca também que é importante... Bom, vamos lá. Então, a gente pede para você aí acompanhar nossas reportagens no canal oficial da TV Justiça no YouTube. Inscreva-se, acompanhe e participe. A gente volta com você, William. Obrigado pelas informações, Leandro. Esta edição do Jornal da Justiça também termina por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.